Olá, muito boa noite. Cadê? Quero ver todo mundo entrando. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Pri. Boa noite. Oi, gente. Esperar todo mundo entrar. Ó, um monte de rostinho novo, hein? Tô gostando de ver. Quero conhecer todas vocês. Quero saber de onde vocês são. Quero saber se vocês me seguem há bastante tempo. Se começaram a me seguir agora. Ó, já vi que a Mari entrou. Começar isso logo. Gente, vocês acreditam que eu estava ansiosa por essa live? Eu admiro muito a Mari. Acho o trabalho dela incrível, principalmente quem tá aí um pouco no meio do marketing digital e participa de alguns grupos, de alguns masterminds, sabe? O trabalho impecável dela, o quanto ela é grande nesse meio, né? E eu falei, nossa, que prazer, que legal que ela aceitou meu convite. Vamos finalmente nos conhecer e falar um pouquinho para vocês. Eu acho que vai ser uma live extremamente rica, uma live extremamente cheia de insights, principalmente. Então, prestem atenção, anotem, aproveitem, que eu acho que vocês vão curtir muito. Lembrando vocês que dia 7 agora, falta menos de 2 semanas, né? 10 dias e pouquinho. Dia 7, 8 e 9, nós teremos a Semana do Nutricionista de Impacto, onde eu vou ensinar para vocês os 3 pilares para você se tornar um nutricionista de impacto, de referência, ter a valorização da sua consulta, ter o seu retorno financeiro, parar de precisar atender convênio para lotar essa agenda, para encher essa agenda. A gente vai falar muito sobre captação de bons pacientes, como fazer uma produção de conteúdo de valor, como se posicionar. Nossa, gente, é muito conteúdo mesmo, muito conteúdo de verdade. Eu tenho certeza que quem já participou pode falar aqui. Vocês saem aí com a cabecinha fritando, mas vale a pena. Porque são coisas que a faculdade, que nenhuma faculdade nunca ensinou para vocês. E aí a gente traz todo esse conteúdo com execução, com prática, com experiência principalmente, com histórias das meninas que já passaram por isso e agora estão voando aí na carreira da nutrição. Então se inscrevam, o link tá na minha bio, vocês podem fazer o cadastro gratuitamente para vocês entrarem no grupo exclusivo do WhatsApp. É muito importante vocês estarem lá no grupo, ninguém vai chamar vocês, ninguém vai ficar enchendo o saco com um monte de mensagem, mas é por lá que eu passo as senhas dos materiais de PDF, eu aviso sobre as lives de aquecimento, eu aviso sobre todos os avisos, todos os materiais rolam por lá. Então, bônus, surpresas, enfim, tá tudo lá no nosso WhatsApp. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu já vou chamar a Mari. E, ó, vou aproveitar que aqui, ó, o JD Godnelli falou, ai, 2 maravilhosas, assim, o Instagram vai bugar. Gente, sério, de verdade, todo mundo que mandou essas mensagens e falou, maravilhosa, eu falei, gente, colocar junto com a Mari nesse elogio é um prazer, é uma super honra. Cadê ela? Olá! Oiê, tudo bom, Thaís? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só aumentar aqui o som. Isso. Mari, que prazer te receber. Fiquei super feliz quando você aceitou o meu convite. Nossa, vi tua mensagem e eu falei, uau, que demais. Eu que agradeço o convite, agradeço o carinho. Tava vendo agora você falando. Muito bom, Thaís. Obrigada. Imagina, que isso. Mari, te conheço há pouco tempo, há um tempo razoável. Eu te falei, né, que Sim. um dos caras que nos apresentou, assim, foi o Vinagre, falou do Sim. seu trabalho e tal. E quando eu vi o seu trabalho, eu falei, cara, que demais! Incrível que tem uma Nutri com essa visão de mercado, que é pioneira nesse assunto, que tá fazendo esse tipo de trabalho. Que bom que existem mais e mais nutricionistas ensinando isso e principalmente enxergando tudo o que a faculdade não nos conta, o que a faculdade não nos não é falado absolutamente nada, né? Você sai de lá com o seu diploma na mão e você fala, tá, e agora? O que eu faço com isso daqui?
Sim. Então, aí desde então comecei a acompanhar o seu trabalho e foi demais. De novo, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. E vou tirar de você, hein? Vou Ah, tirar de você. Vou tirar bastante coisa, fiz umas anotações aqui. Pensei, o que eu vou conversar com a Mari? Falei, vamos falar sobre região, vamos falar sobre como um nutricionista pode se destacar na sua uhum. região. Gente, tá travando para vocês? Acho que não, né? Por aqui tá tudo ok. Tá travando um pouquinho, mas dá super pra entender assim que você Tá. tá falando. Tem um delayzinho, por isso que eu Então, quando a gente faz live em entrevista assim, sempre tem um delayzinho normal. enfim, mas e aí falei, quero ouvir da Mari, o que que ela tem para falar sobre isso? A gente que está tanto na era do digital e falando para postar, para criar conteúdo, para fazer, para acontecer na internet, sim, muito importante. Eu sou a maior defensora disso. Hoje a minha carreira, a responsável pela minha carreira foi a minha produção de conteúdo desde o primeiro dia de faculdade. Mas quero saber de você, o que que você pensa sobre, o que que é um Uhum. consegue se destacar na região? Me conta. Sim. Então, Thaís, eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de agenda infinita, que na verdade é um funil ampulheta, tá? Então, Sim. ele é literalmente ele é um 8, e aqui em cima ele é composto por descoberta, a gente tem que fazer as pessoas nos descobrirem. A partir de então, as pessoas acompanharem o nosso trabalho, seja via Instagram ou de repente, né, por outro lugar, até a pessoa marcar consulta com a gente. Então, primeiro ela descobre, ela acompanha, ela deseja e ela marca a agenda. E aí, então, aqui embaixo, então, imagina um 8. Então, aqui é a primeira partezinha dele. A segunda partezinha desse funil, então, na verdade, ele vai abrindo. Então, a pessoa compareceu na consulta, ela começou o tratamento, ela tá aplicando o tratamento, ela vence, né? E ela começa a te indicar. Então, o que eu acho que é extremamente importante para a gente dominar a nossa região é a gente saber trabalhar tanto com a captação de cliente quanto com a fidelização do cliente. Porque não adianta uma agenda lotada de primeiras consultas. Senão o seu esforço é gigantesco. Você sempre vai ter que ficar captando gente, investindo muito dinheiro e o tempo todo. E aí chega uma hora que você se sente esgotada e também pode ser, dependendo do nicho que a pessoa está atuando, que ela esgote ali dentro da região dela, porque ela vai ter que ficar o tempo inteiro captando primeiras consultas. Então, no meu ponto de vista, não é muito inteligente a gente só focar em captação e não na experiência da consulta, e não na fidelização da consulta, né? Do paciente. E aí, então, o que eu enxergo muito para a gente dominar a região, né? Para a gente dar aí o nosso pontapé no nosso papo inicialmente, tanto o online quanto o presencial. É fato, o online, assim, igual na minha clínica, 70% das pessoas vêm pelo online, seja pelo Google, seja pelo Instagram, seja pela indicação de influencer, mas a gente tem um trabalho muito grande no online, sim, mas no presencial, nos meios físicos, né, que estão além da internet, eu acho que também é importante a gente estar, porque assim a gente de fato domina completamente a região, e a gente faz aquele burburinho, a gente faz todo mundo falar do nosso trabalho, né? Porque realmente tem gente que não tem Instagram, ou não acessa, ou não repara e tal. Então, se a gente ficar colocando toda a nossa energia só no Instagram, pode ser que o resultado seja um pouco mais lento. Ou pode ser que o resultado fique muito numa bolha só ali do Instagram. E aí acontece alguma coisa. Sei lá, dá louca na internet, dá louca no Mark Zuckerberg, acontece alguma coisa, a gente fica sem, né, sem o perfil, enfim. Igual, semana passada, não sei se você viu o que aconteceu comigo, eu perdi meu perfil. Eu fui Hoje hackeada. eu vi. Eu não vi uma máquina de lavar por um terço do valor. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Então, Mas pois é. uma. Imagina Ou, só se ou isso ela tivesse foi lá acontecido. vou comprar essa máquina, né? Então, nossa, nem me fale. Aquilo ali foi um desespero, assim, que aconteceu, que eu perdi meu número do celular e a partir dali, né, eles entraram em todas as minhas contas. E é isso, assim, então a gente é muito delicado, né, a gente colocar todos os nossos ovos na mesma cesta, né, todos os ovos da mesma divulgação na mesma cesta. Por isso que eu gosto de uma estratégia que a gente no marketing chama de omnichannel, né, tipo, tá presente em vários lugares, né.
Exato. E é muito interessante o que você falou, porque eu acho que dá pra gente pegar dois insights daí. Esse é o meu costume, assim, eu trago vocês, eu ouço vocês falarem e eu marco esses insights. Então, grifem aí algumas coisas que ela falou. Ela falou sobre 70% estar no digital. O que eu penso sobre isso? Eu penso que talvez a captação real no digital não chegue a tudo isso. A minha agenda é 90% online, 90% Instagram, rede social. Uhum. Mas o que eu acho que quando você pergunta a indicação para esse paciente, ele coloca lá redes sociais. Se você Uhum. pergunta um pouquinho, você vai ver que talvez desses 90%, uns 30 ou 40 daí vai ser tipo, ah, não, a minha amiga me indicou, É. mas eu fui no seu Instagram dar uma stalkeada em você. Então, Uhum. o que acontece? Eu vejo que o Instagram, ele não é só o Instagram, as redes sociais como um todo, YouTube principalmente, enfim. As redes sociais, eles não são apenas uma forma de captação, mas uma forma de vitrine também, né? Hoje Uhum. em dia a gente está na era da conexão. É muito difícil, principalmente a nova geração, contratar algum serviço sem antes se conectar a esse serviço, sem antes conhecer um pouco mais desse serviço. Então, a rede social, ela faz basicamente essa ponte. Uhum. Ela você recebe a primeira indicação, seja de um paciente seu, seja de alguém que até consome o seu conteúdo. Eu tenho muito isso. Ah, não, foi a fulana que me indicou. Ela não é sua paciente, mas ela te segue aqui, ela é sua seguidora e falou para eu vir. E aí você faz essa ponte. Então, eu falo que as redes sociais são o nosso currículo de hoje, Sim, né? é uma confirmação, né, Thaís? Olha só, eu fui outro dia na dermatologista. E aí eu tava precisando de uma médica, né? Tava precisando de uma ginecologista, assim, sendo mais precisa. E eu perguntei pra ela, eu gosto da minha dermatologista, perguntei pra ela, né? Falei, Nath, você tem alguma médica assim assado pra me indicar? Ela me indicou. Na hora eu falei assim, tá. Aí passou lá o nome da médica. Ah, médica quem? Aí eu peguei, comecei a seguir na hora. Comecei a consumir o conteúdo da doutora, né, da médica, e aí depois, então, agendei uma consulta depois de uns 15 dias, porque eu gostei do conteúdo dela, fez sentido pra mim. E isso acontece ao inverso também. Às vezes a pessoa indica, fala, não, nada a ver essa Né? indicação. E é engraçado isso, é uma confirmação mesmo da indicação, né? Exato. E tá tudo bem não gostar, porque aí é um outro ponto que eu falo, né? Tá tudo bem a pessoa não gostar de como você fala, de como você aborda, de qual é a sua consulta. Porque essa conexão rolando antes da consulta, principalmente para quem está começando a atender agora, quem ainda tem um pouco de insegurança durante a consulta, não sabe ter um bom vínculo com o paciente, que também é tudo treinável, é tudo aplicável. Uhum. E ensinamos isso, inclusive, mas a ideia é, o paciente ele já chega querendo realmente você, ele já chega querendo te ouvir mais, ele já gosta de você antes mesmo da consulta. Então eu acho que é menos provação que você tem que dar, é menos Sim. conexão que você tem que criar, porque já está conectado, na verdade, né? Não Esse funil do começo que eu tava falando, ele desce mais rápido quando vem de indicação. Porque o desejo, ele já tá formado a partir do momento que a outra pessoa te indicou. E se ela já falou bem, se ela tem os próprios resultados, aí o desejo já tá muito formado, né? Então é muito mais fácil para descer naquele funil. exato. E aí, pensando nisso, né? Tá bom, entendi já, ok, eu preciso lá fazer as minhas postagens, eu preciso produzir meu conteúdo. Ok, vocês não precisam ficar aqui me convencendo disso. Tô falando para conteúdo. Mas aí que eu pensei, né? Da gente falar um pouco sobre qual é o seu poder de influência na sua roda de amigos, do tal do Uhum. networking, né? Eu acho que hoje em dia a gente fala tanto de marketing, a gente fala tanto de produzir conteúdo para atrair pessoas, mas o tal do networking, ele ainda é muito forte. Eu não sei se Uhum. você sabe, mas eu sou daí, eu sou de Santos, e eu descobri da minha que você é daí. Sim. Eu brinco que todo mundo já morou em Santos, tem família em Santos, já casou com alguém em Santos ou já fez faculdade em Santos. Então, todo mundo passou por Santos. Então, quando eu comecei a atender, né, foi muito engraçado, porque eu tinha uma roda de amigos, de conhecidos, de colegas, eu tinha um networking muito forte também. E os meus primeiros pacientes, eles vinham sim do Instagram, eles vinham sim da minha produção de conteúdo, mas eles vinham também, era a minha colega da academia, era a menina que eu dava bom dia todos os dias na academia. Ah, foi a Uhum. recepcionista da academia, foi a sua manicure, eu conto uma história muito engraçada.
engraçada que eu tenho uma manicure daí de Santos, que ela me indicou, sei lá, todas as pacientes dela. Era uma coisa doida, assim, que ela tinha um poder de persuasão e de convencer as clientes dela de passarem consulta comigo, absurdo. Então, às vezes, você fica aí, né? Principalmente a que está começando, nossa, eu não sei como captar, não sei como captar, eu começo com conteúdo, não tá rolando, demora um pouco. Cara, às vezes você não fala para Exato, Thaís. que você é nutricionista. Você não fala para o seu Exato. que você é nutricionista. O pessoal às vezes fica com vergonha de falar que é nutricionista por N motivos, porque uma coisa que eu falo para as minhas alunas, principalmente as recém-formadas, né, é o seguinte: quando você acabou de sair da faculdade, às vezes a gente vai para o mercado de trabalho e a gente vai muito com aquela ideia de assim, eu não vou falar que eu sou nutricionista, porque senão todo mundo vai me pedir dieta. Que e bom. aí acaba se fechando, né? Com esse medo da galera ficar pedindo dieta de graça, porque, que saco, onde eu vou, o pessoal quer falar de chá, onde eu vou, o pessoal quer falar de coisa. Gente, mas é justamente essas pessoas que... Na verdade, o que eu gostaria de falar para vocês é para vocês plantarem a conversa. Igual, hoje eu fui fazer manicure, né? Gente, no salão, quem foi que plantou o assunto nutrição? Fui eu, entendeu? Tava lá, a moça fazendo o pé e a outra fazendo a mão. Já comecei a falar do chá, do não sei lá o quê. Nossa, que eu recebi um negócio aqui essa semana que é muito gostoso, o negócio de medicina Ayurveda, e eu falando, e aí o que acontece? Já começa o burburinho, todo mundo já tá falando logo depois, entendeu? Então, eu tenho zero vergonha de falar que eu sou nutricionista, eu falo para todo mundo mesmo. E já divulgo, já ando com o cartão da clínica, já falo para seguir no Instagram, já falo nas... É assim, entendeu? Não, e é uma coisa simples, né? E eu sempre falo, precisa ser dito, porque ninguém para pensar. A gente tem um benefício muito grande quanto à nossa profissão, porque a nutrição, ela tá em tudo da nossa rotina, literalmente tudo. Então é fácil você puxar um assunto com a menina que está do seu lado no cabeleireiro sobre nutrição. Se você fosse engenheira química, então, vamos falar aqui sobre um pouco sobre engenharia química, né? Não tem isso. Então eu falo que o nutricionista, qualquer assunto que ele puxar, ele vai conseguir ter uma conversa, ele vai conseguir semear, ele vai conseguir mostrar, plantar a sementinha ali, da pessoa falar, opa, peraí, tem uma referência aqui, olha, essa nutricionista fala bem. Por mais que talvez essa pessoa não marque uma consulta com você, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Nossa, eu encontrei. E se você faz esse networking, se você dá o seu cartão, se você já dá o seu Instagram, e pronto, você já semeou. Então, essa pessoa, se ela gostar de você, se ela se conectar com você, ela não pode só virar sua paciente, mas como te indicar outras pessoas. E aí você começa a criar um ciclo exponencial. Você começa a colocar pessoas falando de você e falando do seu trabalho, muitas vezes sem precisar de fato passar em consulta. Idealmente, é legal passar em consulta, conhecer o seu trabalho, passar a experiência para que você paciente, porque eu costumo dizer que a grande fidelização é quando ele realmente te indica, né? Quando ele indica de fato o seu trabalho. Mas é muito mais fácil, é muito mais simples. Às vezes tem quantos personagens na sua academia que você nunca parou para conversar e falar, olha, tudo bem, eu sou Nutri, se você precisar de qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, quiser trocar uma figurinha, eu tô aqui tal hora sempre, esse é meu Instagram. Quantos personagens na sua academia você pode fazer isso? Quantas lojas de suplemento você vai comprar suas coisas, lojas de produtos naturais, hortifruti você vai comprar suas coisas e tá lá a atendente, tá lá a vendedora. Você simplesmente pode falar, olha, eu tô sempre aqui, eu sempre compro as suas coisinhas, eu sou Nutri, se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo, eu estou aqui. A gente não se coloca nesse lugar, porque esse é o real network, né? É claro que a internet vai multiplicar esse potencial, vai escalar esse seu potencial de ser vista, de aparecer, mas aqui no seu redor, ao seu redor, é impressionante como que isso pode se multiplicar, essa comunicação pode se multiplicar. É verdade, Thaís. E outra coisa que eu percebo nessa questão de fazer parcerias, de você ampliar sua rede de networking, né? É que o pessoal acredita, é um mito. Eles sempre acreditam que eles precisam oferecer alguma coisa, que eles precisam dar alguma coisa. Então, eu vou falar aqui com a Thaís. Então, Thaís, o que você pode me dar e o que eu vou te dar para você falar de mim? Não necessariamente a gente precisa dar alguma coisa para o outro. Só o fato de você abrir uma conversa
né, da abertura mesmo para vocês conversarem, para vocês falarem, para você falar do seu trabalho, a pessoa poder te indicar, já é o suficiente para, de repente, se ela tiver interesse, vocês fazerem algo juntos e aí vocês podem combinar algo lá. Tem uma aula minha, Thaís, que é uma aula sobre parceria, que eu falo muito sobre, ó, parceria, tal. Busque, né, personal dentro do nicho que você atua, busca aqueles profissionais, aqueles estabelecimentos que fazem sentido para aquele público-alvo. E o pessoal sempre trava nessa aula, até regravei recentemente, porque o pessoal sempre travava porque eles achavam que para falar com o personal eles tinham que dar alguma coisa. Ah, então eu tenho que dar um desconto, eu tenho que dar um kit. Não, fale, vai lá, conversa, abre, né, a possibilidade, igual você falou. Na academia, se faça visto, né? E às vezes é isso que acontece. A pessoa chega na academia, vai lá, faz o treinozinho dela, pá, 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 pum, e vai embora e não fala nem, não dá nem bom dia para recepcionista. Né? E estar mais presente nesses ambientes, eu acho que é muito importante também. E viver também como aquele público-alvo que você quer atender tá vivendo. Ah, se eles, tipo assim, você quer atender, você tá colocando sua consulta num preço mais caro, de repente 300, 400 reais, 250, sei lá, dependendo da cidade. Ah, não, mas eu prefiro fazer a unha em casa. Mas você tá perdendo a oportunidade de estar no lugar que tá lá com o seu público-alvo, não sei o quê. Então, assim, tem umas coisas que eu aprendi né? Isso eu já tenho há 10 anos, né? Então, assim, eu aprendi lá atrás a fazer para estar mais em evidência. Então, deixei de fazer a unha em casa para fazer em salão, deixei de treinar na praia para treinar na Smart Fit, para treinar na Fit. Entendeu? Isso que você tá me falando faz muito sentido. Outro dia eu brinquei com meu marido, com o Fábio, né? Tem uma loja que eu gosto muito que é a Nativosa. A única coisa que ele gosta de lá é o preço, mas eu brinco que vale a pena. E aí, das últimas vezes que eu vim, eu virei para ele e falei: ó, pelo menos hoje já se pagou, porque eu conversei. Então, o que rolou, né? A vendedora que me atendia lá, uma querida e tal, brincou. A gente tava falando lá que número eu usava e tal. E ela brincou, falou assim, mas também nutricionista e tal. A menina do lado, que tava provando roupa do lado, ouviu. E a gente começou ali a conversar e brincar. E aí eu tava com a minha secretária que sempre sai comigo e tal. Ela falou, então, ó, já pega o Instagram da Thaís e começou a me seguir. E não é que essa menina virou minha paciente? Tá vendo? Gerou ROI. E aí, gerou ROI, exato. Retorno. Sabe, do marketing, retorno. Maravilhoso. E aí eu falei pro Fábio, eu falei, ó, tá vendo? Hoje você nem precisa ficar preocupado, porque hoje já se pagou, entendeu? A gente... E rola exatamente isso, sabe? O que não pode acontecer é você realmente ficar em casa reclusa, achando que os pacientes vão surgir. Eu também, eu falo isso lá na minha mentoria, que a gente fica tão afoito, a gente fica tão aflito em conseguir o diploma prioritariamente, né? Eu preciso do meu diploma. Aí a gente acha que com o diploma os pacientes vão brotar do chão, né? Vão surgir do nada. Aí, beleza, viu que não surgiu. A gente pensa assim, não, então agora é porque eu não tenho um consultório. Então eu vou fazer o meu consultório porque daí os pacientes vão aparecer. E aí você faz seu consultório, o que acontece? Você tem um custo fixo enorme, que a gente sabe como é ter um custo de consultório, mas você não atrai esses pacientes, porque não é o seu diploma, não é o seu espaço prioritariamente. O espaço é legal para você dar uma experiência para o seu cliente, para você dar conforto para o seu cliente, de fato, para o seu paciente. Mas a ideia é você ter o poder de captar. E captar nada mais é do que vender o seu próprio serviço. E daí, eu costumo falar que a gente não vende aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não tem clareza. A gente fala muito sobre como se destacar, como se diferenciar no mercado. Mas às vezes você mesmo não sabe qual é o seu diferencial. Então, antes de você pensar sobre semear, sobre captar, é importante que você tenha, pelo menos eu acho isso, e aí quero que você concorde ou não, e quero saber sua opinião. É importante que você tenha clareza sobre o que você faz. É aquela coisa, né? Todo mundo trava na frasezinha da bio lá do Instagram. Meu Deus, mas o que eu vou colocar em uma frase? Exato, se você não tem clareza sobre o que você transforma, qual é o seu diferencial, o que você faz de diferença na vida das pessoas em uma frase, você precisa parar, sentar
e anotar e colocar no papel quais são realmente os seus diferenciais. Porque enquanto você não tiver clareza de que você é uma nutricionista diferenciada, você não vai conseguir passar isso para os outros, né? Você não vai conseguir falar para os outros o que que você tem de diferente, por que que ele tem que passar com você e não com qualquer outro nutricionista. Sim, total sentido, Thaís. Concordo, assina embaixo, assim. A gente tem vários tipos de diferenciais, que pode ser desde do conforto que você está oferecendo para as pessoas, desde o lugar que você está estabelecido. Então, tem vários tipos de diferencial. A gente tem a estrutura, o tipo de conteúdo que você conduz, equipamentos, a abordagem, né, nutricional. Tem gente que tem uma linha mais comportamental, outras têm uma linha mais funcional, outras trabalham com teste genético, outras são mais raiz ali mesmo, só da nutrição tradicional. Então, tudo isso, tem gente que tem cozinha dentro do consultório, tem gente que oferece plataforma, que é mais tecnológico, que é mais ligado nisso, e aí o cliente passa em consulta, mas também tem um monte de outras coisas tecnológicas para ele acessar, tipo um Netflix, né, da nutricionista, esse tipo de coisa. Então tem muita coisa que o nutricionista pode usar como diferencial, além dele mesmo. Porque até na nossa postura como nutricionista. Tem aquela nutricionista que vai ser mais paciente, que vai acolher mais, que vai pegar na mãozinha, que vai estar ali o tempo todo no WhatsApp. Tem nutricionista que não, que já é mais durona, de repente dá uma, né, tipo, tem uma postura mais de bronca, etc., que é mais motivadora por outro lado. Até mesmo a gente, por exemplo, eu não sei você, Thaís, mas a minha agenda, eu imagino que a sua também seja lotada, abarrotada de gente. Eu não tenho mais tempo para ficar no WhatsApp o tempo inteiro com o cliente. Eu não tenho, mas não tenho como fazer isso. Então, pronto. A nutricionista, por exemplo, que tem esse tempo, que atende, sei lá, 30, 40 pessoas e tem esse tempo, ela já tem um diferencial sobre mim que eu não tenho, que é o diferencial da super atenção, por exemplo, né? A minha atenção é uma vez na semana. Tem gente que o diferencial vai ser, nossa, eu falo contigo todos os dias por WhatsApp, por exemplo, né? Total. Então tem isso, né? E tá tudo bem. E aí uma coisa compensa na outra, a gente sabe ressaltar os nossos diferenciais, e é isso que a gente tem que oferecer na hora que o cliente fala pra gente quanto custa a sua consulta, como funciona o seu trabalho. É isso que você tem que colocar ali na mesa de melhor para o cliente ver se é aquilo que ele tá buscando e se faz sentido, né? Ele investir no preço que você tá pedindo ou não. Às vezes elas têm muito isso, mas eu acho que eu não tenho um diferencial, eu ainda não sei ler um teste genético, eu não sei fazer uma boa prescrição nutricional, né? Na verdade, boa prescrição de suplementação, eu ainda tenho algumas seguranças técnicas mesmo, né? Em relação à nutrição, ok. Então, busque melhorar essas inseguranças se capacitando, porque eu falo que não é discutível a parte da capacitação profissional. Você parou de estudar, você para de trabalhar no mesmo momento. Quem era da área da saúde, é uma irresponsabilidade você não se atualizar na área. Mas eu costumo dizer para ela que só a sua forma de viver e aplicar a nutrição já é o seu diferencial. Então, eu costumo falar lá para as minhas mentoradas que elas me seguem antes de serem minhas alunas, de serem minhas mentoradas. Elas me seguem no Thaís Continutri. Eu tenho um perfil onde eu falo para público em geral, né? Onde eu consultas, vendo os meus programas de emagrecimento, enfim. Então, o que eu falo para elas? Se você é minha seguidora, você sabe quais são as minhas crenças, os meus valores inegociáveis quanto à nutrição. Vocês sabem no que eu acredito em. Vocês sabem como eu aplico a nutrição. Esse já é um diferencial. Às vezes você não tem grana para fazer um super consultório ainda. Às vezes você não tem grana para fazer mais uma pós-graduação e ficar craque em tal coisa. Mas só o fato de como você vê a nutrição já pode ser o seu diferencial. Mas isso tem que estar claro para você. Porque a hora que te perguntar, tem que estar na ponta da sua língua. Elas tremem a hora que eu abro o Zoom lá para fazer aula ao vivo com elas e pergunto, qual que é o seu diferencial? No que você acredita em relação à nutrição? Qual que é o seu valor inegociável em relação à nutrição? Porque isso faz se destacar. A gente fala muito no marketing, né, que não existe concorrência, olha a nossa concorrência. E eu acredito que essa frase de não existir concorrência não é porque não tem nutricionista que concorra com você. Tem sim, o mercado tá cheio, o mercado tá bem mais concorrido do que há 10 anos atrás, quando eu comecei nas redes
sociais, eu, só por ser estudante de nutrição, eu já me destacava só por ser estudante de nutrição. E hoje você não se destaca só por ser estudante de nutrição, você precisa produzir esse conteúdo. Então eu sei disso, eu sei que o mercado mudou, evoluiu, está crescendo e está mais concorrido. Então não é que não existe uma concorrência e você tem que ficar ali nessa zona de conforto. É que quando você coloca os seus valores inegociáveis, as suas crenças, como você aplica a nutrição, vai ter gente que vai conectar só com você. Ou só com outro nutricionista, ou só com outro nutricionista. Então, por isso que não existe concorrência, porque ninguém é igual aqui. Quanto mais você colocar o seu diferencial e mostrar esse diferencial através do seu conteúdo, através do bate-papo na manicure, através do bate-papo com o personal na academia, menos concorrência você vai ter, porque menos igual a todo mundo você vai ser. Então você vai sair desse lugar onde está todo mundo brigando por um espacinho, por uma atenção, e vai para um lugar onde só você fala aquilo. E quem tentar te copiar ainda não vai ficar igual, porque é exatamente você. Então, às vezes, falta um pouco disso, né? Falta um pouco de, caramba, mas quem sou eu na nutrição, né? Aquela coisa de quem sou eu aqui na nutrição. Isso vai fazer todo o diferencial na sua carreira. Porque se você parar para pensar, quem são os nutricionistas de maior referência, maior sucesso no Brasil? São nutricionistas que deixam muito bem claro os seus valores inegociáveis, as suas crenças da nutrição, como eles aplicam aquela nutrição. Então, você vai falar, tipo, do Luciano, meu mentor, meu professor querido, amigo. Eu brinco, né? Ele é do chá. Onde você vê o Luciano, ele tá tomando um chá. Um chá e um shot. Tá lá. Ela tá brigando. Hoje, então, isso é muito característico. Independente de você gostar ou não gostar, amar ou odiar, você tem que ter a sua própria característica. Pois é, Thaís. Eu falo muito sobre ser o nutricionista do Google, né? Porque quando você faz aquele perfil que é 3 alimentos que desincham, receita de bolinho de banana proteico, gente, tudo isso tem no Google. Então, tipo assim, beleza, o seu perfil ter sim conteúdo, assim, mas ele precisa ser muito mais do que isso também. Ele precisa ter sua personalidade, como você estava falando, os seus valores, os seus diferenciais, as suas crenças, o que você acredita, a sua vida. Enfim, precisa ser realmente, a pessoa precisa entrar ali e enxergar você. E não enxergar um padrãozinho que, esse aqui é o nutricionista do low carb, da low carb. Então, todos os posts sobre low carb. Só que tudo que a pessoa encontraria em qualquer outro perfil, e se ela jogar no Google, ela vai encontrar posts até muito mais completos, artigos gigantescos, mais completos do que isso. Então, eu acho que é muito importante na rede social você colocar toda a sua essência mesmo. Tipo, o que você acredita, trabalhar muito com os elementos de branding. Então, tipo, é essencial isso mesmo, com certeza. E é uma parada que, assim, ninguém nunca falou isso pra ele, né, Mari? Eu falo que, cara, eu aprendi isso por coincidência do destino e tive a sorte de aprender. E se você, por exemplo, alguém falou que caí nessa live por acaso. Pra pessoa que caiu na live por acaso, talvez nunca tenha ouvido sobre. Cara, é verdade, eu tenho que perceber o meu diferencial. Isso vai fazer eu me destacar mais na minha área. E são detalhes, né? São coisas que, às vezes, passa desapercebido pelo nutricionista, porque ele está tão focado em aprender só a parte técnica, em aprender só sobre a parte específica da nutrição, que ele esquece que, eu costumo dizer, né, que existe uma diferença entre você ser um nutricionista e você ser um profissional da nutrição. Um profissional da nutrição é aquele que simplesmente vê a parte técnica, que estuda todo o metabolismo, toda a bioquímica, toda a anatomia do negócio, como aplicar aquilo, e ele estuda corpos, ele estuda humanos. Quando nutricionista completo, um nutricionista de impacto, é um nutricionista que vê esses outros setores, que pensa nesses outros pilares. Como que eu vou vender o meu serviço? Como que eu vou vender a minha consulta de forma diferenciada? Como eu vou dar uma experiência diferenciada para o meu paciente? Quem está aqui na minha frente é o meu paciente, não é um corpo humano. Eu não quero saber o ciclo de Krebs inteirinho. É muito melhor que você pare para estudar em como você vai ter uma escuta ativa e ouvir esse paciente de verdade e saber quais são as dores desse paciente realmente. E não dor física, mas dor emocional, dor comportamental, o que isso implica na alimentação desse indivíduo, do que propriamente, não, eu acho que ele está aqui com uma disfunção mitocondrial e aí eu preciso já prescrever para ele aqui uma coenzima Q10 e tal coisa. Isso é importante.
mas antes dele ser um corpo, ele é um ser humano. Eu acho que isso faz também toda a diferença. Porque se você não se complementa dentro dessa tríade, né? Eu falo que são 3 pilares, na verdade: a venda, a experiência e a resolução desse paciente. Se você não para pensar nesses 3 pilares, você realmente se torna só um nutricionista que vai ouvir aquele paciente, que vai entender ele como um corpo e vai tratar ele como um corpo. E muitas vezes a sua conduta não vai ser assertiva, esse paciente não vai voltar, não vai se conectar com você, não vai fidelizar e não vai indicar. Thaís, então, eu tava até fazendo um treinamento essa semana com a minha equipe mesmo de nutricionistas da minha clínica. E eu friso muito isso para as meninas, porque a gente já teve uma experiência no passado que tinha especificamente uma pessoa que ela colocava a nutrição acima de qualquer coisa. O que é muito lindo na prática, né? Quando a gente abre lá o software, bate tudo certinho, os macros e micros. Ai, que coisa maravilhosa. Mas imagine só, sei lá, 2 horas depois, 3 horas depois que a pessoa almoçou, ela abre um pote com 8 claras de ovo e gergelim preto. Tipo assim, nossa, para nutrição isso é maravilhoso. Agora, eu não imagino eu comendo um lanche desse 3 horas da tarde, sabe? E as pacientes que a gente atende é muito menos, porque não é um público da esportiva, é um público de emagrecimento, é completamente diferente. Então, é algo que eu friso muito agora. Eu coloquei muito nos meus treinamentos internos mesmo da minha clínica, falando assim, gente, nutrição é linda, maravilhosa, estamos aqui por causa dela, reunidas por causa dela. Mas a gente não pode colocar a nutrição acima do paciente, sabe? Acima dos gostos, dos hábitos, do que é prático para ele, né? E levar essa conduta generalista para todo mundo, não é assim que funciona. Então, realmente, é escutativa, é ouvir, é pensar na experiência, pensar naquela aplicabilidade de como que ele vai realmente executar o cardápio. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é, você comeria o que você está prescrevendo, né? Você faz esse cardápio? Exato, eu falo, testa antes. Você é sua melhor cobaia. Você não testou alguma conduta ou alguma estratégia que você passou para o seu paciente? Ah, Thaís, mas eu não estou precisando emagrecer. Tudo bem, você não precisa fazer uma dieta de emagrecimento nesse momento e você atende emagrecimento. Mas aquele lanche da tarde que você passou para o teu paciente é prático para você? E eu digo mais, tá? Eu falo, né, que a parte da venda é importante que você viva a nutrição de verdade, porque você vai fazer uma venda muito mais natural. E quando você vive, quando você aplica aquilo na sua rotina, e assim, seria uma hipocrisia a gente falar que isso não acontece. Porque eu já tive muitos pacientes que chegaram no consultório e falaram, tá, eu gosto de você porque eu vejo que você realmente vive aquela nutrição, independente de padrão físico, independente de padrão estético, nada. É aquela coisa do tipo, gente, ó, eu tô aqui, ó, tomando meu chá, eu tô aqui tomando minha água, faço assim pra ficar mais fácil a minha hidratação. Então, isso conecta muito, porque você está vendendo a verdade e nada mais vende do que a verdade. Então, testem, pelo amor de Deus, porque muitas vezes você quer passar o lindo, o perfeito, o ótimo, tudo aquilo que você aprendeu. Eu falo que a semana pós-graduação, a semana de pós-congresso, coitado dos pacientes, eles sempre estão ferrados, né? Porque a gente chega querendo ficar tudo que a gente aprendeu no final de semana. Meu Deus, mas esse suplemento é maravilhoso, esse nutracêutico, essa vitamina, esse mineral, essa conduta. E às vezes não é aquilo que o paciente está precisando. Então não seja egoísta a ponto de querer fazer a sua nutrição. É a nutrição que o paciente está precisando naquele momento. Muitas vezes é uma nutrição simplesmente, cara, tudo bem, você está comendo emocional, você acabou de se separar, você está com um problema no trabalho, vamos resolver primeiro isso, vamos tentar amenizar dessa forma, vamos cuidar da qualidade dessa tua alimentação. Então, por mais que não seja uma super técnica de como atrair não sei quantos pacientes na sua cidade, é importante que vocês aprendam isso, porque esse paciente que está sentado na sua cadeira, ele é o seu maior marketing. Ele é o seu maior convite para outras pessoas chegarem ao seu consultório. Então, realmente faz todo sentido. Exatamente, é o seu cartão ambulante, né? Exatamente isso. E uma frase que a Marcela, não sei se você conhece a Marcela Parreiras, que é minha sócia, né, Thaís? Você falou que. Então, e a Marcela, ela tem uma frase que eu acho sensacional, que é comece por você e transborde para o seu paciente. Que é exatamente isso tudo, né, que a gente está conversando aqui. Que é o nutricionista viver aquilo e realmente
aplicar, assim, as condutas que ele faz. Igual, antes de prescrever, por exemplo, low FODMAPs, meu, eu fui fazer Não, deixa eu entender o que é esse negócio. Meu Deus, que sacrifício ficar sem um monte de alimento. Mas eu que sou vegetariana, meu Deus do céu. Que Quantas mais? Ah, você estava falando lá do Luciano, né? O livro lá do Keto Plant. Nossa, deixa eu fazer cetogênica vegana. Como que é esse negócio? Eu brinco, quantas horas você fez essa dieta? Só para eu entender. O quê? O que você falou? Eu brinco, eu falo assim, quantas horas você consegue fazer essa dieta, né? Porque não é... Tá. A Keto Plant é complicada. Mas assim, antes da gente sair prescrevendo um monte de estratégia, né? Realmente entender, acho que isso é fundamental para o sucesso mesmo da conduta do paciente e para exatamente o que você falou. Viver a nutrição, mostrar isso, é a nutrição que você acredita. E outra coisa, ter muita coerência do discurso, né, tá? Porque o que acontece? Olha só, eu vejo muita gente falando assim. Teve um boom, né, da nutrição comportamental há um tempo atrás. Então eu via muita gente falando, ai, porque eu sou nutricionista comportamental, coma de tudo, que não sei o quê, que bababá. E aí, na verdade, quando a gente ia analisar o Instagram da pessoa, quando a gente ia ver, né, mais a fundo mesmo, né, como mentora, etc., como professora, poxa, mas aqui você está recriminando a pizza, aqui você está recriminando tal coisa. Então, assim, não tem nada de comportamental na sua conduta. Então, às vezes, a pessoa levanta uma bandeira que nem ela acredita, levanta por moda ou levanta por, sei lá. Dei aqui um exemplo que é comportamental, tá, gente? Mas isso funcionaria para qualquer outra coisa, para qualquer outra linha da nutrição. E aí a pessoa não vive aquilo, não acredita, e às vezes até faz um movimento contrário àquela abordagem que ela tá levantando a bandeira, e não faz sentido, porque causa uma confusão gigante, né, na pessoa. Total. Então, a coerência do discurso. Você falou da nutrição. Nossa, Mari, eu vou te convidar para tomar um café aqui em São Paulo. Quando a gente tem bastante tempo para. A gente liga a live aqui ao vivo e fica batendo papo para eles verem também. Eu acho que a gente concorda com muita conduta, sabe? Eu acho que nós temos valores muito parecidos em relação à nutrição. Tanto que eu tenho uma aula, eu tenho formação em nutrição comportamental, e eu brinco que eu saí brigada da minha pós de nutrição comportamental, de tanta briga que eu arrumava lá. Por quê? E aí eu resolvi fazer uma aula dentro da mentoria sobre a aplicabilidade real da nutrição comportamental em consultório. Por quê? Por que eu arrumava tanta briga lá na pós, né? Eu criava tantas discussões polêmicas. Porque algo que você ensina na teoria é maravilhoso. Só que eu estava lá, eu era uma das poucas nutricionistas que atendia 8 pacientes por dia, 5 dias na semana, e ia pós no final de semana. E aí o que acontecia? Esses 40 pacientes que eu atendia chegavam com uma baita resistência à insulina, com uma baita esteatose hepática, com um risco cardiopático enorme, com todos os parâmetros bioquímicos em desequilíbrio. Então, é muito difícil para você, como nutricionista, falar coma intuitivamente, coma o quanto você quiser, como você quiser, para um paciente que está diabético tomando 7, 8, 9 medicações, vai para a 10ª. Não faz sentido nenhum você fazer isso. Beira até uma irresponsabilidade e uma inconsequência. Por mais que a longo prazo faça sentido essas estratégias comportamentais, mas como que eu aplico uma estratégia comportamental dessa que faz sentido a longo prazo, no curto, para resolver o problema do meu paciente, que eu não quero deixar ele virar diabético, enquanto eu trato o comportamento alimentar dele? Então, aí eu tive que desenvolver isso na prática. E por isso que eu falo, a diferença de você ensinar algo que você já praticou é brutal. Porque você ensina um negócio muito mais concentrado em informação, muito mais concentrado em vivência, em experiência. Você ter pessoas ao seu lado que praticam aquilo, que vivem aquilo, que vivem que atendem de verdade, têm uma equipe, fazem acontecer, é completamente diferente. Porque não é só a teoria, é a prática junto com a teoria, né? Então, assim, o que você falou faz todo sentido, porque e muitas vezes essas nutris que você citou, que falam uma coisa sobre nutrição comportamental e aplicam outra, é porque não perceberam que a aplicabilidade dessa teoria aqui não condiz com talvez uma rotina saudável que ela aplica na própria vida ou que ela aplica para os próprios pacientes. Então, olha a importância de você ter clareza sobre o que você faz e principalmente o que você fala, né? Olha como faz total sentido. Faz muito sentido o que você falou.
Então, coerência para mim é uma coisa bastante importante. É uma das coisas que eu mais pego quando eu vou fazer análise de perfil mesmo. Então, vamos pegar aqui o Instagram para analisar, por exemplo. Aí eu sempre pergunto, quais são seus valores? Qual é a sua missão? Tipo, o que você quer passar para as pessoas? Quais são os seus diferenciais? Qual a sua abordagem? Pá. Então, beleza. Agora vamos lá ver se está coerente. Porque tem muita gente que está passando o que nesse momento está passando na internet, quer mostrar posts que nesse momento está na moda, está em alta. Mas que, na Sim, verdade, ela não pensa daquele jeito, ou pior, ela chama a pessoa, ela até marca consulta. Só que aí quando a pessoa vai lá e passa no consultório dela, não é nada daquilo. E sim. aí ela pega e a pessoa não volta. E aí, se não volta, é a frustração, é o marketing vazio, não fidelizou. E aí fica, né, naquele ciclo sem fim, né? Total. É o tal do você não precisa fazer dancinha se você não quiser fazer dancinha. É. Você gosta de dancinha, tá tudo bem. Agora eu, uma pessoa que nunca dancei, sei lá, uma quadrilha na vida, nem quando criança, para que eu vou fazer dancinha? Não faz sentido. Então, assim, claro que é importante você entender o mercado, você se adaptar ao mercado, mas se adaptar à sua forma, ao seu jeito, né? Foi o que aconteceu na consulta online, enfim. Mas aí vale um papo para outra hora, já fica o convite. Eu acho que uma das coisas que elas estão falando bastante, e aí a gente consegue puxar aqui um gancho, é sobre a insegurança, né? Porque a gente falou, fale sobre você, fale sobre a sua consulta, chegue lá no salão de beleza, chegue na clínica, fale com todo mundo. Muitas vezes você é tímida, muitas vezes você é insegura, você ainda não tem essa segurança de falar com nutrição com tanta mais de falar da nutrição com tanta maestria. Enfim, ou você é tímida por natureza. E aí eu vou dar o meu ponto de vista sobre e queria ouvir muito o seu ponto de vista. Eu costumo dizer que existem duas formas de você ter uma insegurança. Uma é a sua insegurança natural, então você sempre foi uma pessoa insegura, você sempre foi uma pessoa mais tímida, que não gostava de se expor e etc. E daí é um tipo de timidez, é um tipo de insegurança que é importante você trabalhar isso em você, porque agora você está no mercado de trabalho. E aí eu falo que tudo é difícil mesmo na vida, a gente passar por essas questões, por esses desafios é difícil, mas não pagar as contas no final do mês também é difícil, não trabalhar no que você ama também é mais difícil ainda, então é importante que você escolha o seu difícil e tenha estratégias para trabalhar essa insegurança, uma boa terapia, um bom acolhimento desse sentimento, analisar de onde vem esse sentimento. Existe também a insegurança profissional mesmo. Cara, eu ainda não entendo tanto sobre esse assunto e eu não tenho segurança para falar. Se você me perguntar alguma coisa sobre geografia agora, eu vou me tremer. Eu vou falar, opa, peraí, acho que eu não sei não sei quantas capitais aí de país, umas 5 ou 6. Então, qual que é a ideia? É você primeiro, de novo, entender qual é a causa dessa sua insegurança. Porque muitas vezes elas confundem. Todo nutricionista que está formado aqui tem muita base para ensinar qualquer pessoa leiga ou nem mesmo leiga sobre nutrição, coisas que a pessoa nunca vai saber se esse nutricionista, se essa pessoa que está estudando muitas vezes nutrição falar. Então, são coisas básicas. Gente, a gente vive numa bolha, mas tem gente que não sabe o que é carboidrato, o que é proteína. Uhum. Tem gente que não sabe para que servem os vegetais, tem gente que não sabe que você precisa se hidratar, a importância de você se hidratar. E isso, todo mundo que está aqui com a gente hoje sabe. Então, não é só uma insegurança profissional. Entenda que você não vai ensinar o ciclo de Krebs para o seu paciente, você não vai falar sobre todas as vias metabólicas da B12, da homocisteína, de não sei o que lá, para tua colega ali do cabeleireiro. Você vai simplesmente falar para ela, nossa, você sente mais fome à tarde? Sabe o que você poderia fazer? Talvez aumentar o seu consumo de proteínas no almoço. Uhum. Então, eu acho que 80% das vezes é muito mais uma insegurança pessoal do que propriamente a profissional, mas a gente faz essa transferência. A gente não sabe muito sobre nutrição, então se fecha e espera um momento certo. E o momento certo chega. É verdade. Eu também concordo muito com o que você falou. E eu acho uma coisa, Thaís, talvez as pessoas no tete a tete ali, falando sozinha, uma com a outra, eu acho que ela até sabe desenrolar
E ela até sabe descomplicar, porque de alguma forma, se ela foi uma pessoa mais empenhada na faculdade, ela passou por monitorias, passou de repente por. Eu não sei se na sua época tinha essas coisas, mas eu fazia muito. Ah, e explicar. Gente, na minha época a gente falava de pirâmide alimentar, tá? Lembra que eu tava na faculdade, sei lá, 15 anos atrás. Então, era lá. Ah, e a gente explicava pirâmide alimentar numa ação no Carrefour, sabe? Tinha umas coisas assim que a gente fazia. E eu tava enfiada em todos esses lugares, porque eu queria praticar. Eu gostava da faculdade, queria praticar também o conhecimento. Então, acho que é bastante importante, né, você ter essa vivência. Mas teve gente que não teve, que às vezes estava trabalhando, estava fazendo, né, alguma coisa importante, às vezes não se ligou que era importante ter isso na faculdade. Mas o que eu vejo que é a principal insegurança, Thaís, é o se mostrar no Instagram, principalmente. Porque como ela segue um monte de nutricionistas, igual você falou da bolha, ela tá na bolha. E ela tem as colegas, ele, né? Tem as colegas que são nutricionista, tem os amigos da pós, tem os amigos ali que começam a seguir, e dos professores que costumam seguir a gente também. E aí eu percebo que o pessoal fica com muito receio. Eles têm mais receio de postar com medo do que o outro nutricionista vai falar sobre a postagem dele do que esse paciente. Total. Né? Total. E é isso. E eu fico assim, gente, é um desafio quebrar essa crença. Eu tento quebrar essa crença nos meus seguidores, nos meus alunos, mas é um desafio gigante, porque eles não querem fazer. Quem tem mais esse receio de se mostrar, eu percebo que muita gente é isso. Ah, eu tenho medo do que vão falar, eu tenho medo da crítica. Ai, Mari, mas a minha colega da pós veio falar um monte no meu Reels que eu tava fazendo sei lá o quê. E é isso, né? Eu vi esses dias na internet e eu achei demais essa frase. A menina tava assim, só vai te criticar quem tá fazendo menos do que você ou nada. Uhum. Sabe por quê? Porque quem tá aqui colocando a cara para jogo, querendo falar sobre a nutrição, querendo ajudar pessoas, mesmo que você, nossa, seja maravilhoso, um ótimo comunicador, fale super bem e tal, você já começou ruim. Então, eu vejo, né? Eu sigo as minhas mentoradas aqui nesse período, stalkeando elas. E aí eu vejo uma aluna que não fazia nada e a primeira vez que ela grava um vídeo, eu acho lindo. Tá ruim o vídeo. Ela não tá falando bem, ela ainda tá tímida, ela tá insegura, falando pra dentro. Mas eu acho lindo aquilo. Sabe por quê? Porque ela tá começando. E eu, quando comecei, também era ruim pra caramba. Eu tenho certeza que quando você começou era ruim pra caramba, porque a gente não aprendeu a fazer isso, gente. Eu gravei um vídeo, Thaís, uma vez, que eu fiquei com muita raiva nesse dia. Porque foi o seguinte, ó. Eu fui chamada para, acho que era SBT ou a Band, eu não lembro qual emissora. Mas era pra ir lá no Mercado do Peixe, lá na ponta da praia, pra falar sobre sardinha, porque tava na época de sardinha e no soque. E aí, eu assim, sabe? Eu me preparei, eu pesquisei um monte de coisa que eu queria falar, um monte de coisa diferente e tal, não sei o que. Chegando lá, foi uma frustração tão grande, porque a repórter me fez duas perguntas. E eu falei assim, gente, agora, o que eu faço com toda essa informação que tá na minha cabeça? Eu cheguei no meu consultório, eu abri o celular, coloquei, acho que foi nem o celular, se não me engano, foi a webcam no computador. Thaís, eu fazia um vídeo que eu falava tanto né, e eu rodava assim, ó, na cadeira, ó. E eu assim, na cadeira, rodava e gravei o vídeo. E aí, naquele dia foi onde eu criei o YouTube. Porque eu falei assim, gente, eu não vou me conformar de ter me preparado tanto pra falar de sardinha e eu só falei 30 segundos de sardinha ao vivo. E assim, horrível. E é muito engraçado, porque, se eu não me engano, esse vídeo ele não tá aberto no YouTube, mas eu deixo ele. Eu não tirei, porque às vezes quando alguém fala sobre ai, meu vídeo é ruim, não sei o quê, eu mostro meu vídeo da sardinha, sabe? Porque era horrível, era muito, muito, muito ruim. Sim. E a prática vai deixando você melhor, vai deixando você mais desinibida, vai conseguindo lidar numa situação ao vivo, igual a gente tá aqui. E é isso. E é muito louco isso, né? Porque assim, elas não percebem que elas melhoram, e principalmente quanto mais você treina, mais rápido você evolui. E aí elas não percebem essa evolução delas em tão pouco tempo. Então eu gosto realmente de sempre falar, olha como você está evoluindo, olha como você estava 3 meses atrás. Porque é diferente, tem coisa que você pratica, que se você está aqui todos os dias, você começa a criar uma habilidade. A habilidade é proveniente de prática. Então você precisa
Tá. E, de novo, as pessoas que vão te julgar são as pessoas que ou não estão fazendo nada ou estão fazendo menos do que você. Porque quem está fazendo mais ou igual a você sabe a dificuldade, sabe o desafio que é e não ousa em nenhum momento fazer a tal da crítica construtiva, que é o tal do passivo-agressivo, né? Então, assim, uma coisa é você perguntar para o seu mentor o que ele acha, uma coisa é você perguntar para uma pessoa que você tem ali alguma intimidade, ela dá uma opinião sincera, porque sim, é importante, é legal a gente ouvir esses feedbacks, mas essas pessoas que realmente se importam com você, elas vão fazer isso com todo carinho, com todo cuidado e sempre realmente te mostrando qual é a possibilidade, onde você pode evoluir. Essas pessoas que simplesmente te criticam, elas nem deveriam existir. Me perguntam muito isso, né? Aí no começo, muitas pessoas te criticaram, muitas pessoas fizeram, e eu simplesmente respondo, eu não sei. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu nunca dei oportunidade. Mari, eu nunca perguntei pra ninguém da minha família se eles gostavam de algum vídeo meu. Eu nunca perguntei pra uma amiga, ai, tá bom esse vídeo aqui, será que é legal eu postar? Mas claro, eu sei, eu sempre tive um pouco dessa coisa de fazer e não perguntar pra ninguém, e não pedir opinião. Eu sei que Uhum. muitas pessoas não são assim e tá tudo bem. Tá tudo bem você ser como eu, você ser diferente a mim, tá tudo bem. Mas a ideia é, por eu não saber, com certeza, muitas vezes eu fiz muita besteira, não sei se pode falar palavrão aqui no seu perfil, no meu pode. No Eu já meu fiz pai. muita essa vida que minha família deve falar do meu, olha que nada a ver. E nunca vieram me falar justamente por quê? Porque sabiam que eu ia aprender com os meus próprios erros e eu ia evoluir com eles. Porque é importante a gente também ter essa avaliação. Então, assim, às vezes não dê abertura para essas pessoas ou abra para pessoas que realmente se importam com você te darem uma opinião. Simplesmente não abra. Não quero saber sua opinião. Posso te dar uma opinião? Não, não pode. Né? Tem aquele meme, você pode me dar um pix. Eu tô precisando mais de um pix do que de uma opinião. Então, se você me der um pix, você me dá uma opinião. E é justamente isso. Não deixa de fazer, não deixa para começar amanhã, porque é como eu falo, né? Vocês vivem hoje uma dificuldade de não ter pacientes, de não saber como atrair bons pacientes, de não ter um retorno financeiro com a nutrição. E isso causa até uma certa frustração, né, nesse profissional que esperou tanto para chegar lá, que esperou tanto para ter o seu diploma, o seu consultório, e não consegue fazer jus a todo esse esforço, a toda essa dedicação. Mas entendam que envolve estratégia. Então, assim como vocês aprendem sobre estratégias nutricionais, dieta low food map, dieta cetogênica, ciclo de carboidrato, existem estratégias de marketing de posicionamento para serem aplicadas. Eu tento fazer isso, Mari faz com muita maestria. A gente está aqui para ensinar vocês sobre isso. Então, estejam perto de pessoas que consigam passar isso para vocês. Porque senão vocês não vão entender onde está o erro. Vão continuar errando, vão continuar não tendo sucesso e não entender onde está o erro. Exatamente. Exatamente, Thaís. Concordo, assina embaixo. E é isso. E assim, o que aquilo que você estava falando, né? A crítica vai existir. E é isso. E a gente tem que fazer, porque se a gente também não tá fazendo nada, vão criticar, vão falar, ah lá, folgada, ah lá, não tá fazendo nada, ah lá, ai, nossa, tanto potencial e tá guardadinho na gaveta. Exato. Então, pelo menos, pode falar, mas vamos falar enquanto eu tô fazendo, enquanto eu tô tentando acertar. Ó, meu time falou assim, 1 hora, eu tô morrendo de medo aqui, 1 hora. Se deixasse, eu ficava aqui. Então tá. Muito te convidar para esse café. Eu acho que bateu muito, deu match. Que bom que você aceitou. Espero que você tenha gostado também. Espero que tenha sido bacana para você essa nossa troca, esse nosso contato. De novo, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Admiro, indico, enfim. E principalmente, toda vez que eu convido um nutricionista aqui enorme, de referência, grande, de sucesso, eu fico emocionada, eu fico lisonjeada, porque eu vim de uma nutrição onde todo mundo era concorrente, onde todo mundo era rival, onde todo mundo metia o pau em todo mundo, criava polêmica para poder aparecer de forma. E eu acho que nós estamos aqui, né, de sementinha em sementinha, mudando um pouco dessa visão, percebendo que, de novo, não existe concorrência. Você tem que fazer o curso da Mari, você tem que fazer a minha mentoria, você tem que estar com a gente, você tem que estar junto com os melhores, junto com quem está realmente preocupado em fazer você evoluir. Então, meu muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço.
faz parte desses nutricionistas que, além de um super sucesso, uma super profissional, também é generosa nesse sentido. Ai, obrigada, Thaís. Eu amei. E é isso. A gente vai pro cafezinho em Santos ou em São Paulo. Pode, Mas com pode certeza falar. a gente ainda tem bastante coisa aí para trabalhar juntas. Ai, Obrigada, obrigada mesmo. obrigada, viu? Ó, super beijo pra você. Eu vou tirar você um pouquinho, só para dar um recadinho. Eles vão falar da semana do Nutri de Impacto. Super beijo. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. tchau. Tchau. Gente, não esqueçam, Semana do Nutricionista de Impacto. Vou ensinar para vocês os 3 pilares para vocês se tornarem nutricionistas com potencial, com segurança, com posicionamento de verdade, saber atrair bons pacientes, saber dar uma experiência diferenciada para o seu paciente, fidelizar esse paciente, cobrar um valor justo pela sua consulta, ter o seu tão sonhado retorno financeiro trabalhando com o que você ama, que é a nutrição, enfim. De verdade, é o maior projeto da minha vida. Eu gosto demais. Mentoradas incríveis, com evolução incrível. Então, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho, um pouco do que a gente constrói dentro da nossa comunidade lá da mentoria, vocês são super bem-vindos. Para se cadastrar gratuitamente, é só você clicar no link da bio. Gente, vai ficar salva a live sim, tá bom? Ó, Lu falando, um beijo. Tchau, gente. Beijo.